Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a bola a partir de agora. Quem gosta curte, quem não gosta chora. Está no ar o 1 contra 1, o programa mais tosco da internet brasileira. Fala, meus amigos do 1 contra 1, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vou até pedir permissão aqui para soltar uma música, porque a gente vai falar sobre um filme, uma história ou um grupo que gerou um filme. Solta o som. Fortune's always shining. I looked everywhere. I felt flowing bubbles, pretty bubbles in the air. United! Hoje vamos falar sobre os hooligans, ou hooliganismo. Os hooligans são os torcedores, dos clubes ingleses, o grupo de torcedores, onde muita gente acaba conhecendo eles não só por seus gritos, por suas músicas e suas presenças nos estádios, mas também na questão da violência. E para falar comigo sobre os hooligans, sobre a violência, sobre muita coisa, ele, Eduardo Leves. United! Sensacionei, mano Ringa! Hoje o assunto é porrada, hein, bicho? Porrada de bomba. Só tiro porrada e bomba. Tiro não, porque há um código de conduta entre os hooligans. Sabia disso, Ringa? Por mais que a pancadaria e a selvageria rolem solta pelas ruas da Inglaterra e de todo o Reino Unido, há um código de conduta. É o cavalheirismo inglês, não é? Opa, isso mesmo. Se tem uma coisa que inglês sabe ser, é cavaleiro e respeitar as suas ordens, né? E o grupo tem aquela que não pode arma de fogo durante os conflitos, apenas na mão. Acho que agora, hoje em dia, pode instrumentos como soco inglês, cacetete, essas coisas ou não, Debs? É só a mão mesmo? Estão recorrendo a todo tipo de material agora para a violência. Mas no início era só no soco, né? Só na porrada, só na mão, não podia chutar gente caída, caiu no chão, parava ali, né? Tipo, a pessoa saía de fora. Era até uma luta cavalheiresca, digamos assim, né? Não sei se existe essa palavra, mas era uma luta, assim, cordial. Isso, e fica essa questão, né? Por que esses grupos gostam de brigas? Por que eles se enfrentam com adversários? O que acontece na mentalidade do torcedor inglês, brasileiro e tudo mais, que acontece essa questão das brigas? Na Inglaterra é uma coisa muito diferente, né, Coelhão? Porque aqui no Brasil a gente tem a formação das torcidas organizadas, a gente falou no outro podcast sobre isso, nós focamos no outro podcast, né, sobre torcida organizada. Isso, só cortar você, Deb, só cortar você rapidão. Pra quem ainda não ouviu o nosso podcast sobre organizadas, barra bravas e hooligans, né, a gente fala um pouquinho deles, a gente vai falar mais. Tá lá embaixo na descrição, você tem o link, você escuta, curte, manda pros seus amigos, e é isso. Toca o barco aí, tá bom? Perfect. E então, como a gente tinha falado uma coisa mais generalizada sobre ultras, hooligans e barras bravas e focou nas organizadas brasileiras, a gente decidiu trazer um pouco pra galera, um pouco de cada um desses outros grupos que a gente havia citado. E se aprofundando no tema dos hooligans, Coelhão, uma diferença, por exemplo, é que os hooligans já têm uma formação muito antiga, né? Não é que nem aqui no Brasil, onde eles são grupos que surgem a partir do futebol. Lá não, lá a presença de hooligans, a presença de gangues já é uma coisa que transcende o futebol, é uma coisa de antes da invenção do futebol, né? A gente tá falando de uma questão aí devido à cultura medieval, né? A divisão por feudos, por principados, né? Digamos assim, por famílias, né? Grande questão de famílias que tinham influências no passado e tal. E os ingleses sempre dividiram, né? Então tinha competições de, sei lá, guerra entre tribos, cada tribo tinha uma cor, né? Cada tribo era de um lugar do país, não sei o quê. Isso acabou se transformando mais pra frente através de, até mesmo com manifestação de aceitação de identidade, tudo, dos bairros, enfim, das pessoas de distintas classes sociais, como uma maneira de se expressar e de ter um reconhecimento enquanto grupo, né? E aí você tem o surgimento de gangues. E as gangues é que vão começar a se formar depois, quando tem a popularização do futebol, como digamos assim, base, né, do que viria a ser os hooligans, do que viria a ser essa cultura de hooliganismo, né? Isso. E eles começam ali no futebol, né, nos anos 60, vamos colocar por aí. Eles têm o seu crescimento, né, nos anos 60.
Só que, como você disse num papo nosso particular, a ascensão mesmo é entre 80 e 90, certo? Isso, os hooligans, eles a partir dos anos 60, eles começam a se organizar, aquelas gangues passam a se organizar para efetivamente serem firmas, né, que eles chamam de firmas lá, serem firmas dos clubes ingleses e, enfim, escoceses também, irlandeses, e passam a, por exemplo, se organizar em pubs, se organizar em determinados bairros, dividem as cidades em zonas digamos assim, de dominância, né, de dominação e tal. E aí eles acabam, nos anos 70, ganhando muito adeptos. E aí nos anos 70, final dos anos 70, ali metade dos anos 70 pra frente, até o final dos anos 80 é o auge dos hooligans, né? Os anos 80 é o período de auge e os anos 90 já é o período de queda por conta, que nós vamos falar mais pra frente, da postura do governo inglês, principalmente, em relação a eles, né? Isso, é que a gente também imagina, né, para uma boa parte da população, como foi logo assim no começo, do nada começa a explodir brigas em estádios de futebol e tudo mais, então eu acredito que a população tenha se assustado um pouco, né? Um pouco não, muito. E por isso o governo quis pôr essas ordens, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então acho que é algo até que natural, se você for ver. Sim, sim. Nos anos 70, no começo dos anos 80, a presença das brigas nas ruas inglesas, nas ruas do Reino Unido como um todo, elas começam a crescer, né? Começa a ter invasão de pubs, começam a ter depedrações de estádios e, enfim, de confrontos entre grupos. E aí nós temos o surgimento de algumas firmas. E as firmas vão crescendo, né? Da reputação delas vão até, inclusive, atravessando aí oceanos e fronteiras, vão chegando ao resto da Europa e aos países da América do Sul. E aí eu vou citar para você, meu amigo Coelho, as firmas mais violentas da Inglaterra. Opa, manda Se bala. você for assistir uma partida na Inglaterra, fique longe desses caras, porque até hoje eles ainda são conhecidos pelas suas práticas violentas. Nós temos a torcida do Millwall, né? Famosa no filme dos hooligans, né? Aqui no Isso. Brasil, hooligans, mas é Green Street Green não Street. Green, Não é só Green isso, Street só Green só, né? Street, que é a rua lá perto do estádio do West Ham, onde eles sempre acabam se degladiando. Exatamente, que é a torcida do West Ham, que na verdade não chama GSE como aparece no filme, que é a Green Street Elite, Aham. né? Ela não existe, na verdade é ICF o nome da torcida do West Ham, e eles tinham uma prática, Coelho, muito macabra. Depois que eles matavam os torcedores adversários, deixavam um cartão em cima do cadáver, escrito: esta pessoa conheceu a ICF do West Ham United. Ô, louco, essa daí eu não Então, sabia. tipo, é um negócio punk. E eles foram famosos por brigarem com os torcedores do Millwall, né? As brigas mais violentas dos anos 80 e talvez também um pouco dos anos 90 na Inglaterra foram entre essas duas torcidas, que são de times que não são tão significativos. O West Ham é muito mais significativo que o Millwall no futebol inglês, mas não são times assim que a gente pode dizer, nossa, grandes expoentes do futebol inglês. Assim como as torcidas do Aston Villa e do Birmingham City também, que são torcidas muito violentas. Agora nós vamos chegar nos grandes times ingleses. Nós temos os torcedores do Liverpool, né? Mas não são tão violentos assim. Porque o que parece... daqui a pouco eu vou contar uma história aqui que, né, Ex- tem a ver com os anos Exato, 80, exato. Liverpool, hooligans, mas continua aí. Exatamente, era o que eu ia citar. Não são os mais violentos, mas estão presentes nos dois maiores desastres envolvendo hooligans no futebol inglês e europeu como um todo. Mas a gente vai falar do Red Army, que é do Manchester United. Não tem nada a ver com questão, tá, pessoal? Porque vamos falar sempre esse mundo polarizado de hoje em dia, chato pra caramba. Não tem nada a ver com o Exército Vermelho comunista, não, tá, gente? Pelo As cores, né? O Manchester United ser vermelho, exatamente, é o Exército Vermelho. E o Chelsea, né? Que é a banda do Chelsea. E a banda do Chelsea ela é conhecida por ser a mais racista e nazista de toda a Inglaterra, né? Ela tem uma presença muito forte de pessoas ligadas ao movimento de supremacia branca, né? Ao movimento de luta contra o racismo, né? De não lutar contra o racismo, na verdade, né? Você vai ver os momentos de luta contra o racismo, eles são até vaiados às vezes por esses torcedores nos estádios e tal. E uma coisa que eu estava lendo aqui outro dia sobre isso, há um tempo atrás, que a torcida do West Ham United é a torcida mais influente na questão de luta de combate ao racismo. Legal. Ela foi uma das primeiras firmas da Inglaterra a terem negros na sua linha de frente e tal. E
Enfim, e os hooligans, digamos assim, né? Os hooligans no geral, o que define a diferença entre hooligan e ultra é mais a localidade, né? O hooligan está presente ali no Reino Unido, né? O hooliganismo, e geralmente ele não tem uma bandeira partidária. Você tem as suas exceções, como no caso que eu falei do Chelsea, que defende essas bizarras, bandeiras bizarras e nojentas, né? E você tem também por exemplo, um ou outro grupo de torcedores, de firmas de torcedores que também defendem tanto essas ideologias totalitárias e asquerosas que nós falamos agora, nazismo, comunismo, enfim, e outros que fazem ou não, dentro da sua concepção social, algum tipo de do bairro onde estão, né, algum tipo de trabalho. Então, por exemplo, no West Ham, você tem a luta contra o racismo, que é uma bandeira bacana, tal, e lógico, infelizmente essa coisa legal de lutar por um mundo mais justo, de um mundo igual, acaba ficando para trás por causa da violência, Isso. né? As pessoas... Mas é basicamente isso. Essas são as firmas, perdão interromper você, mas essas são as firmas de torcedores. Então, se você for à Inglaterra assistir algum jogo, não fique perto ou não procure, que tem muita gente que fala, eu sou brasileiro, vou chegar lá para conhecer. Cara, você não é bem-vindo, né? Deixar bem claro isso pros nossos. Você não é bem-vindo num lugar desse. Você tá se metendo numa coisa que você não conhece. Não é torcida organizada igual aqui, né? Não é um povo igual daqui, receptivo. Então, pessoal, quando a gente fala de hooligan, isso é muito importante, cara. Não vão pra lá achando que vocês vão se dar bem com os hooligans. Vou com uma camisa da Independente, da Mancha, da Gaviões, vai ficar um receber. Você não vai ser bem recebido, talvez. Então, não procurem confusão onde vocês não conhecem. realmente, grandes chances de você não ser bem recebido. E você falou dessa questão, né, às vezes da briga falar mais alto do que as ações sociais que, por exemplo, as torcidas organizadas fazem aqui no Brasil, e a minoria acaba querendo brigar e toma mais calor da mídia do que uma própria ação social, Páscoa, tanto faz, que as torcidas organizam. Sim, sim. E quanto Sim. aos hooligans, né, a gente tem a tragédia de Heysel, que aconteceu... Olha só, aconteceu na final da Champions League de 1985, entre Liverpool e Juventus, lá em Heysel, né, no estádio de Heysel, lá na Bélgica, na cidade de Bruxelas. E o que aconteceu? Como você pode ver, todo ano na final da Champions tem metade do estádio para uma torcida de um time e metade para o outro. E lá em Bruxelas, né, em Heysel, no estádio de Heysel, o Liverpool tinha o seu lado. E a torcida do Liverpool já sabia que os ingressos tinham sido esgotados, porém milhares de torcedores compareceram e como ali na época não tinha essa questão de segurança tão quanto hoje, eles resolveram invadir o estádio. E o que aconteceu? Uma muvuca, tinha um setor ali que era de juventinos, né? Acho que não sei se pode falar assim, juventinos, sei que no Brasil da torcida aqui do Juventus de São Paulo, mas enfim, de torcida do Juventus, né, num lado, e do lado tinha torcedores do Liverpool. Com essa invasão, aconteceu que muitos torcedores do Liverpool foram esmagados, do Juventus foram esmagados por torcedores do Liverpool, né, numa muvuca, num espaço que já estava lotado 1 hora antes do jogo. Sim. E aconteceu que, cara, eu não sei se vocês se lembram daquele jogo Atlético Paranaense Vasco, que tem aquelas imagens bizarras da briga, onde torcedores do Vasco estão, tipo, no muro, bem alocados ali, tipo, numa muvuca. Aconteceu que o muro do estádio de Heysel caiu, matando aproximadamente não, no total de 39 pessoas, que foi o balanço final da tragédia. Então morreram 39 pessoas esmagadas, nem foi com a queda, foi na questão de ficar sem ar mesmo. Sim. E, cara, foi um dos motivos mais bizarros, né, tipo, foi um dos fatos mais bizarros de finais de Champions, que acabou tirando os clubes ingleses dela, né, do torneio por 5 ou 4 anos, não me recordo agora. E também, né, foi um ato que até então, né, Rainha Isabel II lá da Inglaterra acabou condenando esse comportamento dos hooligans e concordando com essa suspensão dos ingleses. Nessa questão aí, Coelho, aí a gente entra no... Já é um absurdo a gente pensar, né, principalmente hoje em dia, mas pensar na questão aí de termos 37 pessoas pisoteadas, esmagadas, morrendo de uma maneira como essa, né? Isso, 39. E aí a gente viaja... 39. 39. E a gente viaja depois, 5 anos depois, né? 5 anos não, 4 anos depois, a gente viaja pra Inglaterra mesmo, né? Na tragédia de Hillsborough. E haveria o jogo de semifinal, né?
entre o Liverpool e o Nottingham Forest. E o Nottingham Forest, que naquela época era um grande time na Inglaterra, vinha aí de conquistas de Champions League e campeonato inglês. E aí nós temos a mesma coisa que você disse. A torcida do Liverpool, ela foi em massa para o estádio para acompanhar a partida, causou superlotação, né? Pelo estádio ser um estádio antigo, precário, para estar recebendo aquela partida, que é uma das coisas que depois foi citada no inquérito, a polícia abriu os portões para os torcedores entrarem, houve uma invasão de torcida, e aí nós tivemos muita gente que foi jogada para cima das grades e foi esmagada, pisoteada, né? E o jogo, por incrível que pareça, com ele durou quase 4 minutos e meio de bola rolando, sem que ninguém interrompesse a partida. E aí, depois que a polícia pediu, o juiz paralisou o jogo, cancelou o jogo, e nós tivemos atendimentos aos feridos. Foram 96 mortos e 766 feridos nesse episódio lastimável em Hillsborough. E aí, esse episódio ele rendeu uma série de problemas, né? De uma série de diríamos, não seria problema a palavra certa, seria render uma série de consequências, né, para os hooligans e para o futebol inglês. Por exemplo, iniciou ali, através da Margaret Thatcher, um relatório, um protocolo de como as autoridades deveriam seguir nos jogos e qual seria a atitude do governo contra os hooligans, né? Então você começa a ter ali o início da política de combate à violência dos hooligans, que vai ficar mais pesado, principalmente ali no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, né? E você começa a trazer uma punição forte para aqueles que causam problema, né? Porque até então os torcedores, né, a firma de torcedor, dizendo assim, né, a torcida organizada do Liverpool, traduzindo para o português, foi responsabilizada pelo incidente, pela invasão e tal. Disseram que os torcedores estavam sob efeito de drogas, efeito de álcool, que a violência, o empurra causou todo aquele transtorno que não teria sido causado se tivesse todo mundo agido de maneira civilizada. O que foi comprovado depois, através de laudos e de relatórios de peritos, que não é verdade. Aquilo tudo aconteceu simplesmente por causa da superlotação e por causa da estrutura precária do estádio. Então, que não se podia atribuir aos torcedores a culpa, né, de uma coisa que tinha acontecido. Por negligência das autoridades, ou seja, de fiscalizar o estádio, da questão do policiamento ter aberto os portões, enfim. E aí muito se debateu sobre o fato do governo britânico ter adulterado todo o inquérito policial, né? Eles tiraram fatos, tiraram fotos, tiraram relatos, depoimentos que fossem, digamos assim, ruins para a imagem deles, né? E tudo para preparar o teatro para incriminar aqueles torcedores do Liverpool. E em 2009 isso chegou na justiça, foi contestado o relatório, e aí os torcedores conseguiram ganhar na justiça como dizemos assim, um reconhecimento pela não culpa, né, da tragédia. E aí o inspetor de polícia responsável por aquele jogo, David Dukenfield, ele chegou a dizer que a ordem de abrir os portões foi dele, que ele pensou que com isso os torcedores pudessem entrar e não ficarem parados do lado de fora do estádio, né? E que ele temia que isso gerasse uma confusão. E aí ele foi absolvido não foi condenado pelo tribunal inglês pelas mortes, né? Ele foi inocentado ano passado, inclusive, dizendo que ele realmente tomou uma atitude errada, mas que ele não é responsável pelas mortes do estádio. Ele tomou uma decisão tentando reverter uma possível situação ruim. Certo. Mas aí ficou nisso. E aí, até hoje, nós temos a presença dessas leis na Inglaterra, né? Então, há uma punição exemplar para quem pratica violência. Isso diminuiu muito a violência dos hooligans. Ainda você tem as confusões dele, mas você tem as confusões deles principalmente fora da Inglaterra e em jogos da seleção. Esse é o novo problema dos hooligans, né? Nós vamos debater daqui a pouquinho. E, enfim, aí essas medidas de combate à violência da Inglaterra, inclusive, serviu de ideia para alguns países aqui na América do Sul, por exemplo, o Brasil, né? Que é aquele negócio de apresentar na delegacia em dia de jogo, você punir a torcida com apreensão de materiais, enfim, uma série de coisas. E essa questão dos hooligans quererem tomar conta agora do futebol numa questão da seleção mesmo, é algo que já vem aconteceu em 2014 aqui no Brasil durante a Copa, teve alguns conflitos em São Paulo, se eu não me engano. Teve agora também em 2016
na Rússia não, desculpa, na Eurocopa com torcedores russos. A Euro foi disputada na França e teve essa rixa entre torcedores russos, né, os ultras e os hooligans ingleses. Sim, sim. É que a questão aí, Coelhão, é uma questão muito... só para formular aqui um cenário para os nossos ouvintes entenderem. Na Eurocopa de 2016, muito se debateu sobre como a polícia francesa agiu, né? E a polícia francesa não é uma polícia preparada para tumultos, devido aos torcedores da França não serem tão causadores de tumulto, né? Então que ela se preparou como ela se prepararia para um jogo de campeonato francês, por exemplo, né? E aí você tem um problema muito grave. Você tem de um lado a maior firma de torcedores brigões da Europa, que são os ingleses, e você tem do outro a maior firma de torcedores muito loucos do mundo, que são os russos, né? O russo é louco, os caras não tem medo de nada, né? E aí o que acontece? Os russos decretaram que eles vão ser, nos próximos anos, a maior potência mundial em termos de hooliganismo, né? Seria de briga entre torcidas. E eles vão para os jogos internacionais e agridem os ingleses justamente por isso. Justamente para conseguir ter esse reconhecimento mundial sobre a violência, enfim. E isso se aflorou muito no confronto na Eurocopa. Você imagina, 40 mil ingleses cruzaram o Canal da Mancha para ver o time da Inglaterra jogar. E há uma série de questões sobre isso, porque muitos times... A Inglaterra é um país que mais tem time de futebol, né? E muitos times são tão pequenos que não disputam nem campeonato inglês de primeira divisão, nem Champions, nem Eurocopa, nem outros campeonatos que permitam que eles possam viajar o próprio país. Então eles veem na oportunidade de acompanhar a seleção inglesa, uma oportunidade de viajar e levar a bandeira das suas firmas para fora da Inglaterra. E aí você tem um confronto entre 300 e 150 torcedores, variando esses números, né, de russos e ingleses brigando em cidades diferentes, né, durante a Eurocopa. E o que levou à discussão, né, entre o que viria a ser do hooliganismo, né? Será que os russos... E é o que eu ia falar, era isso que eu ia falar no caso. Então, exatamente. Será que os russos vão tomar o lugar dos ingleses? Será que os ingleses vão voltar a despertar nos ingleses aquela ira dos anos 80? Será que vão voltar digamos assim, a velha guarda, né, dos hooligans, né? Cara, eu não posso falar, né, porque eu não conheço, não tô lá, não sei como funciona, mas hoje em dia, assim, eu vejo muito mais conflitos e infelizmente, né, atos racistas de torcedores da Rússia, dos russos, né, a gente teve o caso do Malcolm no Zenit há pouco tempo, e na Inglaterra quase nunca, assim, vejo notícias sobre brigas, né, e tudo mais. Até porque faz quase 10 anos que não temos um Millwall versus West Ham. Exatamente. Você tem, inclusive, até algumas pessoas dizem que até os sorteios dos campeonatos ingleses são todos feitos de maneira adulterada para evitar esse tipo de jogo, né? E para tê-lo somente quando for necessário, né? E se Isso. for necessário ter. Mas, infelizmente você falou, esse negócio tá uma discussão que a gente tá tendo agora no mundo sobre racismo e tudo. Cara, o racismo é um problema muito maior do que o hooliganismo, né? Exato, Eu acho exato. que Que infelizmente a gente tem lá na Rússia os ultras que eles são extremamente preconceituosos, né, quanto a isso. Eles detestam ver jogadores negros usando a camiseta dos seus clubes. Sim. E, cara, se você for pensar em algo em século XXI, isso é algo bizarro, né, de se ver. Não, exatamente. A gente tem que eliminar primeiro os racistas, depois a gente toma cuidado dos hooligans nos estádios, né? Acho que hoje isso é uma urgência que na Inglaterra conseguiu já ter um resultado. A gente ainda vê ultras, né? Que as ultras são uma outra formação social, uma outra formação de torcida, que nós vamos debater mais pra frente. Mas principalmente na Itália, né? Que tem a presença dos ultras da Lazio, que são ultras assumidamente nazistas, né? No Real Madrid também você tem essa presença de torcedores nazistas, que é, cara, algo repulsivo e, assim, cara, é totalmente inaceitável, né? E aí, enfim, isso já é uma coisa a discutir no próximo também podcast, pelos ultras serem uma outra formação. Mas na Inglaterra a gente tem a presença muito grande de torcedores nos estádios e os casos relativamente são baixos, né? Em compensação a outros lugares, né? Realmente se levantou um ponto muito importante. E a violência mesmo em si acabou, acho que na Inglaterra, né? Eu acho que, não é que acabou, mas diminuiu muito, porque lá há uma repreensão, né?
contra esses tipos de ato. Se o pessoal for assistir, tem um filme muito legal, tem o Hooligans 1. Ele não é tão bom quanto o primeiro, é até mal feitinho, mas mostra um pouco a realidade do que acontece com os hooligans brigões, que é o Hooligans 2, né? Você já assistiu, deve ter assistido já, que é na cadeia, né? Que você... Comecei, mas eu não curti. Então, se passa dentro da cadeia, e não são os torcedores do West Ham que foram presos na mesma cadeia que os torcedores do Millwall. Você imagina como é que foi legal, né? A cadeia caiu. Tipo, o cara tirou. Então, fica essa dica pro nosso público. E eu, Debs, vou falar pra você que chegou aqui no meu ponto, o nosso estimadíssimo diretor falando que já deu o nosso tempo. Então, só para antes de encerrar, eu queria lembrar vocês, né, que no nosso Instagram, @1.contra.1, tá rolando o sorteio de camisetas de clubes nacionais. Boa. Então você vai lá, segue, curte, marca seus amigos, tá tudo certinho lá para você entender como que funciona esse sorteio. Então é isso, né? Um programa hoje sobre hooligans. E Debs, você tem alguma consideração final aí? Um cadinho só do nosso programa Missão Tóquio, que já tá no ar, nosso primeiro programa. Falamos sobre o Flamengo, estamos falando de Liverpool aqui, de hooligans. Nós falamos de Zico, Flamengo de 81, que deu um pau no Liverpool e despachou os ingleses. Colocou os ingleses aonde, Coelhão? Na roda! Na roda, meu amigo. Então, Coelhão, tamo junto aí. Pô, legal pra caramba ter esse papo com você. Infelizmente, violência e, como a gente falou também, preconceito são presentes nos estádios do mundo afora. Mas vamos, aos poucos, eliminando os maus elementos das arquibancadas. Exato, Debs. Um forte abraço pra você, um forte abraço pros nossos e nossas ouvintes. E é isso. Até mais. É nóis, Coelhão. Tamo junto. Aquele abraço. Falou.